parte 2 agora, a gente vai falar sobre os princípios, né, da Wicca, que ela separou em 7 princípios, né? Então vamos lá. O primeiro princípio a gente já falou um pouquinho, né, mas só para reforçar, que a divindade é polarizada. A gente já falou, alguém quer falar mais alguma coisa a respeito? Eu acho que a gente falou bastante sobre isso. Perfeito. Então, é isso. Temos um deus e uma deusa, a divindade é polarizada, e a gente trabalha muito com essa questão de caos e ordem, yin e yang. Então, o caos é a deusa, né, que é o caos primordial, que foi pelo caos que aconteceu, né, o nascimento do deus, e aí vocês podem chamar de Big Bang. E aí nasceu o deus que é a ordem. Mas assim, eles são papéis que vão se trocando, tá? Não é porque o Deus é a ordem que ele vai ser sempre a ordem na sua vida. Às vezes o Deus traz o caos e às vezes a deusa traz a ordem também. Porque é bem aquela questão de yin e yang. Tem um pouco do preto no branco e tem um pouco do branco no preto. Porque os dois são a mesma faísca divina, né? Eles só fizeram uma mitose ali. Quem sabe de biologia, entendeu? A mitose? Sim. Uma meiose. Fora que são tricksters também, né? Você tem vários arquétipos do masculino que também são tricksters. Perfeito. E aí, o princípio número 2, que é que a deidade é imanente. E aí, não tem como falar de imanente sem falar de emanente, né? Então, eu acho que é um conceito muito legal. E aí, para explicar, né? Quando a gente diz que a divindade é imanente, quer dizer que ela também está dentro de nós. Que é o que a gente falou na parte 1. Se você ainda não assistiu, vai lá na parte 1. Que é que a deidade, ela tá dentro da gente. Nós somos faísca divina. Então, nós também somos parte da deusa e somos os nossos próprios deuses, né? E é por isso que a gente tem que se amar, se respeitar, respeitar as nossas vontades. É por isso que o sexo é sagrado. É por isso que a gente fala que todos os atos de amor são atos da deusa. Por quê? Se a gente quer fazer, se é um desejo do nosso coração, a deusa também quer. Então, é muito legal de viver isso e pensar isso. Então, da mesma forma que a deusa está dentro, ela está fora. E quando a gente tem a intuição, a gente precisa respeitar. Porque essa intuição, ela é também a deusa interior nos alertando, nos mostrando. É bem legal isso. E o que nos faz feliz traz felicidade também aos deuses, né? Uhum. Isso é uma coisa que a gente também discutiu um pouco no Clube do Livro do Gardner, né? Sim. Porque ele fala também um pouco dessa questão do quanto a gente precisa dos deuses, mas do quanto também eles precisam da gente, dessa troca, né? Exatamente. Porque o papel de todo pagão é fazer a roda girar. Porque se a sua vida não tá legal, você... Vamos supor, você não tá celebrando a roda do ano, você não tá fazendo a roda girar, a sua vida não tá legal, ela tá estagnada ali. E isso vai afetar as outras pessoas da sua rede, né? Porque nós somos uma rede, nós estamos interligados. Então, se a sua vida não tá legal, a vida das pessoas à sua volta também não vai estar legal, por um aspecto ou outro. Então, a nossa missão religiosa, digamos assim, é realmente fazer a roda girar na nossa vida, fazer o bem pra gente, fazer o bem pros outros, e aí vai nessa corrente do bem, né? Que é muito, muito legal, assim. Então, e aí vem o aspecto da deusa que está emanente também, que o Eduardo falou, que, poxa, a deusa não é onipotente, onipresente, mas ela é emanente, ela está em todas as coisas, ela emana em todas as coisas. E aí tem uma crítica em relação a isso. Tem muita gente que fala assim, a deusa está em tudo, a deusa tá no cristal, a deusa tá na água, no fogo, no vento, a deusa tá na latinha de Coca-Cola. Eu já ouvi essa frase, tá? Aí eu fico assim, o quê? A deusa tá na latinha de Coca-Cola? Gente, eu acho isso muito escroto de se falar, entendeu? Porque assim, eu acho que é muito mundano você falar que a deusa tá na latinha de Coca-Cola, sabe? Sim, com certeza, No faz final sentido. das contas, vão querer tentar comercializar. Tipo, já fizeram isso com o próprio Jesus Cristo lá no cristianismo. Com o Wicca também não seria diferente, né? Tipo, vão agregar coisas do mundo. Porque, eu não sei qual que é a brisa das pessoas. Talvez para sentir que os deuses estão mais próximos da gente.
Mas a gente tá ficando cada vez mais longe da nossa essência, a real é essa. Eu acho que essas coisas que não são orgânicas, naturais, eu não consigo ver a divindade ali, me desculpa. Eu não consigo ver a divindade numa latinha de Coca-Cola. Até porque, para produzir uma latinha de Coca-Cola, o quanto você agrediu o meio ambiente para acontecer aquilo? Ai, gente, eu não sei, vocês falando disso, eu só consigo lembrar daquele. Ai, eu não lembro agora direito como que era, mas eu sei que era um pessoal que tava fazendo altar com boneco. Vocês lembram disso? Eita, não. Tipo assim, fazendo altar e cultuando, tipo, sei lá, não era exatamente isso, mas um bonequinho do Gandalf, sabe umas coisas assim? Vocês já viram umas coisas Pop assim? Magic. Uhum. Tem Pop Pra Magic. mim, Tem, pra tipo, mim é a mesma coisa, gente. A mesma coisa no sentido ruim, você diz. É, porque pra mim é a mesma coisa, tipo, você falar que a deusa tá numa latinha de Coca-Cola e você falar que você pode cultuar o Gandalf, sei lá, pra mim é a mesma coisa. Falar que Gandalf é o aspecto do deus, né? É. Ai, gente, não. Aí é too much já, né? Falar que você pode. Vocês lembram das Monster High? Aí tá lá. Ai, adoro Monster Eu High. também adoro. Aí você tá lá, né, cultuando Morrigan. Aí você não tem uma estátua de Morrigan. Aí você vai Isso. pegar uma Monster High pra Põe cultuar uma Morrigan. Monster High. Ai, gente. Ai, Não, gente. Assim, né? eu acho desrespeito, né? Uhum, Quer dizer, não exatamente. sei nem se a deusa vai se importar com uma coisinha minúscula dessa. É muito, né? Nada. Só que Tendência, acho que tem, né? Tendência. Eu Mas pra acho Pop Magic, desrespeito. pra deuses não, mas pra Pop Magic rola. Rola, né? Pop Magic é terra de ninguém. Mas é isso, né? Eu acho que realmente não faz sentido. Mas, porque pra mim faz sentido que, como a deusa é a força da natureza, e aí a gente personificou ela vai estar em tudo? Vai. Mas ela vai estar nas coisas naturais, nas coisas que, né, tem a ver com a natureza. Então, assim, uma latinha de Coca-Cola faz muito mal pra você, pro meio ambiente, pra todo mundo. Então, assim, eu não acho que a deusa tá ali, me desculpa, né? Aí existem algumas coisas que são a área cinzenta, né? Por exemplo, tem muitos pagãos que fumam. E aí o que acontece? Existe o tabaco, né? Que é usado no tribalismo, é usado no xamanismo, é usado nas práticas tribais de uma forma geral. E aí você pode purificar o seu vício no cigarro usando, agradecendo os espíritos do tabaco, que são das tribos e são milenares, para manter o seu vício ali. Porém, aquilo faz mal para você. Então, assim, eu não tenho uma posição em relação a isso, tá? Eu não sou nem contra nem a favor. Só tô jogando aí para vocês fazerem essa reflexão de que tem gente que justifica e tem gente que realmente acha ok, tem gente que não acha ok. Então você vai falar, a deusa tá no cigarro? Aí, né, jogo a discussão para vocês aí. Então, eu tava pensando justamente isso. Ah, gente. A deusa tá na bala de uma arma de um policial que mata uma criança? Exatamente. Não, ela não tá. Tipo, o foda da gente virar e falar a Deus é isso e aquilo, é que a gente diminui o divino como um todo, né? Tipo, isso tudo constitui parte do corpo dela, né? Com pequenos fragmentos, entre aspas, do próprio planeta, né? Só que isso não significa que, essencialmente, o que a gente, réis seres humanos, fazemos com isso reflita a essência da própria deusa, né? Então é isso, ela é emanente, mas ela não tá em tudo, gente. Ela tá nas coisas que competem a força da natureza, tá, né? Tem coisa que emana mais morte do que vida. E aí eu acho que ali ela não tá mesmo. Eu ia comentar sobre o que você falou do espírito do tabaco, né? Que quando você fala... Beleza. Quando você fala de pessoas fumantes assim, é muito perigoso você pegar, até mesmo quando você fala de enteogenia, é a mesma coisa. Você pegar um vício e transformar isso, colocar o rótulo nisso de ritual e tornar isso aceitável. Falar, é porque eu tenho que comungar com o espírito do tabaco. Acontece que quando você fala desse tipo de ritualística, é uma ritualística muito específica. Por exemplo, você tem sim como usufruir das bênçãos desses espíritos. Só
que acontece que por que será que causa tanto dano às pessoas? Porque elas estão usando da forma errada, porque está sendo até desrespeitoso com o espírito da planta, isso que a pessoa está fazendo com a planta de poder. Porque, por exemplo, em questões de tribo, em questões até mesmo de umbanda, por exemplo, em terreiros, as entidades, no geral, e isso eu falando de uma questão mais, assim, do conhecimento geral das pessoas mesmo, né? Os caboclos, enfim, esse tem uma relação com a natureza e tudo, eles trabalham de um jeito muito específico. Primeiro que não é adoidado, tipo, existe um motivo por aquilo estar ali, em contextos bem específicos e delineados. E segundo, que não é em excesso, tipo, existe um trabalho ali energético que quem está fazendo ali sabe fazer. E outras questões mais assim práticas, como o próprio fato de a entidade que está usando dessa substância, dessa essência, né, dessa planta, ela não estar, por exemplo, tragando essa fumaça cheia de nicotina. Perfeito. Então, o próximo Certo. princípio é que a Terra é divina, né? Então a gente falou um pouco, mas é isso. Eu vou jogar para a Seren, porque eu sei que ela gosta muito de falar sobre isso. Por que eu? Porque eu grifei no outro capítulo, Sim. quando ela fala sobre isso. Sim. Mas é que a gente realmente falou bastante já sobre isso. Eu acho que é aproveitar mesmo, né? Olhar para a Terra como divino e não ficar esperando um além, um paraíso, né? Deixa eu ver o que eu anotei aqui, já que você me chamou. Nesse tópico, enquanto você vai vendo aí, nesse tópico tem muita questão da ecologia, né? Uhum. E, assim, você não é obrigado a ser vegetariano, vegano, mas é algo que quando eu comecei na Wicca, eu já estava pensando, e aí depois que eu conheci a Wicca, eu falei, era esse o empurrãozinho que eu precisava, sabe? Era o plus que faltava. É. E aí eu virei vegetariana e agora eu não tô conseguindo mais comer derivados de leite, talvez eu virei vegana. Eu tô tentando, mas é difícil. Mas é isso, né? Você realmente cuidar da terra, né? A gente falou no primeiro capítulo também. A parte que eu tinha destacado desse aspecto é exatamente esse, que a gente acaba, enquanto o Wicano, né? Ele acaba se tornando, muitas vezes, vegetariano, vegano, ou fazendo parte de algum grupo ambiental, de defesa ambiental, alguma coisa, justamente porque esse caminho, ele consiste em zelar pela terra, né? Ela usa esse termo. Então, como é um caminho que cultua a natureza e consiste em zelar pela terra, você acaba indo por esses caminhos de orgânico, ambientalismo. Né? Você acaba, assim, a gente vai tentando, acho que cada um dentro das suas experiências, né? Eu tenho uma questão bem forte, assim, com essa coisa de carne, porque eu gosto muito de comer carne e eu queria não gostar, sabe? Assim. Então eu tento meio que assim, fazer a minha parte de outras maneiras. Não com que, certeza. né? Mas eu Existem tento fazer muitas minha parte. maneiras. Eu tento fazer minha parte de outras maneiras. Então, assim, coisinhas pequenas, tipo, eu parei de usar escova de dente de plástico, eu parei de usar shampoo, condicionador e produtos de limpeza que vem em embalagem plástica. Essas coisas que eu reciclo todo o meu lixo que for possível, né? Agora eu tô mudando para uma casa nova. A escova que não é Eu de uso a plástico? escova de bambu. De bambu. Ah, que legal. Eu não conheço. Faz bastante tempo já faz mais de um ano que eu uso só escova de Onde dente que de você bambu. compra? Eu compro pela internet, eu já comprei de algumas empresas, eu tô testando, assim, sabe? Porque eu ainda não achei a empresa certa. Eu já comprei de umas 4 Legal. empresas diferentes. Também não. Quando você achar, você manda pra gente que a próxima escova que eu comprar vai ser essa, então. É Legal. bem legal. E assim, eu tô substituindo todos os sacos plásticos de casa por ou saco de papel ou aquele saquinho. Eu comecei a usar saco de algodão, só que aí eu descobri que também o saco de algodão também tem uma questão ambiental, um impacto ambiental na água. Aí eu descobri uma empresa que faz saquinhos com redes de pesca que eles encontram, que eles retiram dos mares. Então, tipo, restos de rede que eles encontram, eles retiram e fazem esses saquinhos. Aí tem uma trancinha, ele é todo trançadinho assim, bem apertadinho, dá para colocar grão pequeno.
E aí eu vou fazendo desse jeito. Então, eu acho que essa questão da terra, ela coloca nesse sentido, né? Tem o Acaba link do saquinho? ficando... Tenho, depois eu coloco lá para Tá vocês, bom, aí você põe coloca aqui na na descrição. descrição. Beleza. Das empresas também, de empresa de produto de limpeza, de shampoo, condicionador, tudo isso. Que faz sabonete em barra, ou quer dizer, shampoo e condicionador em barra com embalagem de papel, até o plástico filme eu parei de usar, eu só uso Keep Eco. Pode fazer propaganda? Claro. Nossa, muito bom. Tô notando as dicas aqui. O que eu uso, eu não uso mais plástico filme em casa para cobrir tampa, para fazer tampa, sabe? De pote, essas coisas. Eu uso uma coisa que chama, um paninho, chama Keep Eco. Ele é tipo um paninho, só que para quem é vegano... Né? Mas para quem é vegano não dá, né? Porque tem com cera de abelha. Mas eu acho que tem um vegano também nessa empresa. Eu vou dar uma olhada. Ah, legal. Eu acho que deve dar para substituir também com aqueles paninhos de queijo, sabe? Que você faz queijo em casa, aquele paninho bem fininho. Ah, é verdade. Uau! O coletor eu uso também há bastante tempo, já uso coletor há 6 anos. Então, tipo, coisas que a gente vai tentando fazer, né? Um dia a gente tem que fazer um podcast, um vídeo sobre o coletor. Porque, assim, eu quero muito fazer perguntas para vocês, porque eu não sei nada sobre isso e eu não vou perguntar. Eu vou deixar para perguntar no dia, porque eu não sei nada sobre isso, absolutamente nada. Então, eu quero perguntar, tipo, coisas... Tipo, que ninguém fala, sabe? É a porque coisa mais maravilhosa da vida. Falar sobre. Eu acho que ia ser muito legal. É maravilhoso. Eu quero perguntar, tipo, coisas nojentas também, porque acho que as pessoas têm curiosidade, né? Então, coloca esse pin aí que a gente vai falar sobre isso. Com certeza, eu tô dentro. Ah, que ótimo. E aí, porque eu quero tirar dúvida, gente. Pra fazer propaganda também. Sensacional, de verdade. Legal. Eu uso shampoo, eu faço um esquema de shampoo que é assim. É um shampoo vegano, e aí eu pedi pra manipular. Tem uma farmacêutica, colega da minha mãe, que ela tem uma farmácia de manipulação. E aí ela manipula todo mês, a cada 1 mês e meio, 2 meses, esse shampoo. E aí a gente leva o pote, né, de volta pra ela enche de novo. É um pote de plástico, mas o shampoo é vegano, então, assim, a gente reutiliza o pote. E o shampoo maravilhoso, assim. E aí é algo que eu faço. Mas, assim, o meu sonho, gente, é pegar um monte de bruxa e ir pra uma praia, ir pra algum lugar e começar, tipo, a tirar, sabe, os lixos e pegando, sabe? Eu queria muito fazer isso, acho muito fofo, assim. E aí, fazer esse trabalho de voluntário na praia, sabe? Porque eu adoro praia, eu não gosto do sol, né? Eu gosto da praia. E aí eu acho que a praia sol. Né? A praia fica sempre tão suja, e aí me dá uma dó. E aí eu queria fazer isso, de pegar e falar, nossa, vamos lá limpar a praia, né? Eu acho muito legal. Um dia a gente vai fazer isso. Um dia não, vamos combinar de quando voltar tudo, a gente fazer pelo menos uma vez por mês. Nossa, muito legal, vamos. Sério, topo muito. Eu compro aquelas blusas de surfista, sabe? Que é tipo... eu tenho uma dessa. Isso, com um protetor, né? Sim. Isso, exatamente. Então vamos pro próximo tópico, que é o poder psíquico, né? Então, ela fala que a gente trabalha com a magia, né? E a gente... Um dos trabalhos mágicos do Icaniano é realmente desenvolver o seu poder psíquico. Eu já vi uns temas bem, assim, controversos nesse meio. Como assim, Du? Recentemente, eu tava num grupo de magia, assim, e, enfim, eu tenho um leve problema com o pessoal helênico, sabe? De mitologia, que usa muito da mitologia grega e os rituais bem tradicionalzões, que envolvem corte e tudo mais. A minha sacerdotisa de estregaria era helênica. Ela era? Uhum. Então, e acontece uma questão... Ela não era minha sacerdotisa, ela era sacerdotisa do meu sacerdote. Ah, entendi. Ah, mas acaba por ser sacerdotisa, né? Sim. A distância, né? Enfim. Mas aí, acaba que eu tenho um amigo magista, assim, que depois eu discuti num grupo que ele ministra, que teve assunto de corte, não sei o que eu sou, assim, extremamente radical contra, já porque eu sou vegano e tudo mais. Apesar de que tem que ter respeito, mas, assim, eu acho que, putz, dá pra mudar, né? E acaba que uma das coisas que ele me falou, eu não sei porque eu falei da parte do helênico, sabe? Mas eu acho que é pra vocês entenderem o psicológico das pessoas, né? Acaba que
O que me falaram foi o seguinte: se você quer, por exemplo, abrir um dom seu que você sozinho não está conseguindo desenvolver, você pode facilitar a sua vida simplesmente virando para alguma deusa, tipo Hecate, por exemplo, virar e falar assim: Hecate, eu queria te pedir para que você me ajudasse a eu desenvolver meus dons oraculares e tudo, e no lidar com espíritos também, e em troca disso eu aceito que você me dê uma tarefa. Aí eu faço um contrato com a deusa como faria com qualquer outro servidor. Eu não sei até que ponto isso dá para fazer assim. Eu já fiz. Já fez? Já. Olha, dá Eu fico certo. curioso. Não, dá certo, dá muito certo. Mas, tudo tem um mas, né? Tudo tem um porém. O contrato segue pelo caminho de menor resistência. Sim. Então, o que vai acontecer é que ele vai acontecer o que você pediu, sim, mas vai ter um pormenor caso você não siga com o combinado. E se você não seguir com o combinado, você vai se ferrar. Porque aconteceu comigo. E um deles deu certo e outro não. Mas é isso. Quanto menor for o seu esforço, maior vai ser a tarefa e a cobrança que elas vão te dar em troca, né? Então, assim, é bem uma balança mesmo. Aquela lei da... Putz, como é que é o nome? Hermetismo? Isso, é a lei do hermetismo. Mas qual delas? Quer ver? Lembrei. A lei da troca equivalente. A magia segue pelo caminho de menor resistência? Não, Tá. A lei da troca equivalente. Porque você vai pedir um favor e aí você vai oferecer uma tarefa em troca do favor. Tá certo? Tá certo. Só que assim, quanto menor for o esforço que você tiver que fazer, maior vai ser o nível de dificuldade da tarefa para que as coisas estejam equilibradas por conta da lei hermética da troca equivalente. Sim. Eu tenho uma ideia, assim, de que se eu viro para Deus, eu falo que aceito a tarefa, mas aí eu acabo sendo preguiçoso e faço isso de qualquer jeito, tipo, minha tarefa é quebrar a maldição de alguém que faz corte. E para mim quebrar essa maldição, eu tenho que dar meus pulos e conseguir fazer isso de uma forma assim. O corte tem muita energia, então eu vou precisar pegar e várias pequenas vezes investir meu esforço até que eu consiga quebrar aquele tantão de energia armazenado, né? E se eu busco um caminho de menor resistência e terceirizo isso, por exemplo, é bem provável que a deusa vire e fale: Você não está cumprindo com o combinado? Então, a partir de agora, eu acho que o jeito que eu consigo te dar esse dom aqui, que também é o menor caminho de resistência, é te causando um acidente que vai afetar seu cérebro e, por isso, você vai conseguir acessar essa área. Exatamente. Coisa desse tipo. Perfeito. Tem outro também, exemplo também, aí depois você fala o seu, claro. Pra não esquecer. Outro exemplo também, uma vez eu tava num ritual ao ar livre num parque. E aí eu pedi pros elementais assim, eu falei assim: elementais, eu nunca te pedi nada, por favor, que não chova hoje, eu nunca te pedi nada, eu prometo que eu não peço mais nada, pelo amor de Deus, que não chova hoje. Beleza. Ouve só. Na hora, a chuva parou. Na hora, tá? A chuva parou na hora. Eu virei pra pessoa que tava do meu lado e falei: você viu isso? Ela, vi. Eu, mano. Aí a gente continuou o ritual, beleza, tal. Aí sabe o que acontece comigo até hoje? Sempre que eu falo, não vai chover, chove. Horrores. Sempre que eu falo, tipo, não, hoje não vai chover. Ou então eu falo assim, nossa, hoje vai fazer mó sol, hoje vai fazer mó sol. Sempre que eu falo, acontece o oposto. Sempre. Então, assim, é engraçado que tu falou conhece... isso no dia que você foi me encontrar, né? No CCBB, né? Sua safada. Foi. Porque choveu, né? Então, até hoje, quem me conhece sabe. Quando eu vou falar de clima, o pessoal já fala, cala a boca! Porque é bem isso mesmo. Nunca mais eu consegui me relacionar com os elementais que regem o clima, né? Foi uma coisa assim, tipo, nunca mais te peço nada? Beleza, então vai ser assim mesmo, né? Não pede mesmo, não, então, abusada. Nesse nível. Já aconteceu isso comigo também, deu de cagada mágica, assim, deu pedir pra perder peso,
E, sei lá, tipo, eu tava querendo um fast foda mágico, né? Que eu virei e falei, quero perder peso, me ajuda aí, galera. E aí, o que aconteceu? Comecei a vomitar, ter caganeira, tudo mais, mas passei mal, tipo assim, de passar mal de ter que ir pro hospital tomar soro, tudo mais, na veia e ficar assim até não conseguindo ficar acordado direito. E aí, assim, olha, eu perdi peso, sim, mas não foi do jeito que eu queria. É meio complicado. Eu queria dar só mais um exemplo. Claro. Se não for tomar muito tempo, né? Porque eu acho que eu tô tumultuando um pouco as coisas, mas enfim. Não, pode falar, imagina. Então tá, é uma coisa que eu queria falar é o seguinte, que recentemente eu assisti um vídeo da TCS, que eu gosto muito da Ana Alien, assim, pra mim, minha própria visão de trabalhar no conceito de Grey Witch, né, de não ser nem bem nem mal e tudo, vai muito pelo jeito que eu gosto, assim, da Ana Alien, né, do jeito que ela expressa isso nos vídeos dela. E aí eu lembrei de um exemplo que foi o exemplo de um vídeo que ela fala sobre Diamonds e eu não lembro qual que é o outro tema. Eu acho que eu não lembro qual que era o outro tema do Hangout. Só que eu sei que ela disse o seguinte, que quando você é iniciante, por exemplo, você é uma pessoa que não vai saber escrever um contrato, que vai virar e pedir para a pessoa resolver a sua vida assim, do jeito que ela bem entender. Então, um exemplo que ela deu foi, se você chama um espírito, se você fala, Hecate, eu quero que você me mande um daimon seu para intermediar esse processo para que eu consiga, por exemplo, ela deu um exemplo assim que eu achei muito desnecessário até, né? Por exemplo, para lidar com a minha questão amorosa. Aí no contrato dela ela escreveu o quê? Daimon, meu amiguinho, por favor, eu quero que você me ajude com a minha vida amorosa do jeito que você bem entender que é o melhor para mim. Aí qual que foi o exemplo? Qual que foi o exemplo que ela deu? Que o Daimon virou Pediu a mandioca. Né? A melhor parte foi Daimon, meu amiguinho. Sim. Então, ele piora, ó. Aí, please. Pior, ela virou e falou assim: eu quero que me aconteça o melhor possível com a minha vida amorosa do que você julgar ser o melhor. Aí o Daimon virou, pensou com os próprios botões lá, com os próprios bigodes, ficou olhando e falou assim: quer saber? Eu acho que a melhor coisa que pode acontecer na vida amorosa dessa pessoa é ela ficar sozinha para sempre. Então, cada vez que essa pessoa tentasse arrumar um namoro e tal, o Daimon estaria lá impedindo e atrapalhando ela. Ela falou, quer ser feliz? Eu acho que o melhor que pode acontecer é você ficar sozinho. Oh, que dó, que Lide com isso agora, querida. É porque, gente, não é fácil estar no relacionamento. Vocês aí que são casadas. Não é fácil, relacionamento não é fácil. Pode falar. Não mesmo. Nada foi fácil. Imagina, gente, é suave. Então, eu acho que é isso, né? Você não vai ser feliz o tempo todo. Então, às vezes você tem que ceder, mas é porque no final você sabe que vale a pena ceder. Além do que tomar cuidado com o que deseja, porque ele pode realmente se concretizar, né? Às vezes a gente quer uma coisa achando que é o melhor pra gente e, cara, às vezes o caminho que mais vai ensinar vai ser aquele caminho que é o caminho das pedras, que tá chato pra caramba agora, mas lá na frente vai trazer. Então é muito bom tomar cuidado, né? Perfeito. Então é isso, poder psíquico, mas toma cuidado aí com o que você vai pedir, como você vai desenvolver ele, né? Eu acho que você pode pedir ajuda dos deuses para desenvolver o seu poder psíquico, mas acho que mais importante do que isso, gente, é pôr a mão na massa. É fazer o seu altar, sim. É fazer a sua prática diária, sim. Eu acho que é importante a prática diária. Eu entendo que a prática diária sem altar, ela não faz sentido, mas uma vez que você puder ter um altar fixo, tenha uma devoção diária, né? Tenha ali um momento, nem que seja, né, 3 minutos. Mas assim, é melhor 3 minutos no altar fixo diariamente do que de vez em quando você sentir um bosta por não estar fazendo aquilo que você gostaria de fazer por mil outras questões do mundo que não te deixam ser a bruxa que você quer ser. Porque eu sei muito bem como que é, porque eu passei muito tempo por isso. E aí, o meu começo foi muito frustrante, porque eu não conseguia fazer tudo que eu queria fazer. E até hoje eu não consigo fazer do jeito que eu queria fazer,
Mas quem tem possibilidade de ter um altar, faça um altar, deixe seu altar fixo, tenha ali um devocional diário com ele, e aí realmente coloque a mão na massa. Faça um feiticinho toda lua, né? Lua minguante, lua crescente, porque mesmo que seja um feiticinho, ele vai te ensinar alguma coisa e o seu poder psíquico vai aumentando. À medida que um dia você vai ver o que é que você precisa fazer, o que você não precisa fazer, porque os deuses falam com você na sua cabeça. Você começa a entender melhor qual tipo de feitiço eu vou fazer, qual tipo de feitiço eu não vou fazer. E aí você começa a entender o que funciona, o que não funciona, e é maravilhoso. Então, assim, a melhor coisa que tem é você estar ali com práticas diárias, nem que seja na sua cozinha, né? Ah, eu vou cozinhar, então eu vou colocar magia dentro da cozinha. Ah, eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo, então eu vou fazer uma hidratação e quando estiver passando creme, eu vou proferir algumas palavras, sabe? Então, assim, transformar a sua vida numa vida mágica para que não tenha uma separação entre você e o mundo da magia, porque senão esse véu vai ficando cada vez mais grosso e vai ficando cada vez mais difícil para você fazer coisas simples, como sentir a energia dos deuses, traçar um círculo mágico. Então, assim, é importante que você tenha ali uma meta com o desenvolvimento do seu poder psíquico. Eu acho que Pra quanto mim- mais você trabalha em manter isso de forma natural e de forma diária, tentando ouvir a si mesmo, mais verdadeira é a tua relação, mais verdadeiras são seus insights, suas intuições, mais verdadeiros são os seus pensamentos, e você começa a ter uma noção de quando é que você está falando consigo mesma ou quando são os deuses falando consigo mesmo, porque às vezes a gente se esforça tanto, mas a gente se esforça da maneira errada. E aí a gente acaba entrando em armadilha, sabe? A gente se engana, a nossa mente engana a gente, a nossa mente faz a gente achar que aquilo que aconteceu era verdade, mas às vezes era só a gente querendo se enganar um pouquinho mais, sabe? Sim, porque se esforçar não é forçar, né? Exatamente. Eu acho que se esforçar é no sentido de você realmente se doar, deixar acontecer e trabalhar para que o teu ambiente, a tua prática, a tua vida se abra para que as coisas aconteçam de verdade. Deixa acontecer Pode forçar. naturalmente. Gente, Ah, gente. E assim, eu acho fui. extremamente problemático quando isso vira uma obrigação e uma coisa mecânica, né? Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma. Eu não tenho aqui uma lista na minha mão falando, vou ser obrigado a fazer isso, isso, isso. Eu faço muito no feeling, mas eu faço tendo um pouco de noção também. Por exemplo, acordei cedo de manhã. Eu, pelo menos, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu acordo, já faço um banimento para já começar o dia bem. Já faço um RPG, movimento as energias e tudo mais. Beleza. Agradeço aos deuses pelo dia, tudo mais, sigo o dia normalmente. Chega o final do dia. Normalmente eu faço de noite, porque de noite eu sinto uma melhor conexão. Eu recentemente fui iniciado no nível 1 do Reiki, então eu jogo um Shokurei para cada lado do escudo que eu tenho aqui na minha casa, reforço as proteções, faço uma breve oração a Hecate, que é uma deusa que eu gosto, pedindo as bênçãos dela e a proteção, e logo a seguir faço mais um banimento para fechar o dia, faço aquela oração simples da deusa, né, que com a deusa me deito, com a deusa me levanto. Por favor, ó grande mãe, me cubra com seu divino manto. Beleza, vou dormir. No dia seguinte acordo tranquilo novamente, faço o banimento e tudo se repete. Isso com todas as coisas do mundo profano que acontece no meio do dia que a gente acaba dando o nosso toquezinho mágico, né? Ah, fulaninho tá meio desanimado. Vou ali e aplico o reiki nele sem ele perceber. Ah, eu tô precisando de ter uma noção sobre como que eu preciso trabalhar X questão na minha vida. Vou lá, pego o oráculo, pego o tarot, faço uma pergunta rapidinho e sigo o baile. Então, assim, eu acho que é mais ou menos assim que a gente tem que tentar manter o equilíbrio, né? Sim, por mais que a nossa vida material seja corrida, né? Todo mundo tem suas demandas. Apesar desse período de... Vamos falar na vida real como que é. É trabalho, é estudo, é casa para cuidar. O dia precisava ter 30 horas. Mas apesar de tudo isso, eu acho que o principal, assim, da gente como bruxo, né? É que a gente sabe que nós não somos só físicos. A gente não é só físico. Então, o espiritual, ele fala e fala muito. Então, a gente precisa cultivar.
Então, por mais que não dê pra estar sempre fazendo aqueles rituais, não sei o que, é que nem o Edu falou, ou a Aileen falou, pô, fazer um arroz, coloca um açafrão pra dar aquela alegria. Geralmente eu pego aqui, eu trabalho a semana inteira, eu pego sábado, então, tipo, já vou limpar tudo e já passo, né, faço aquele ritualzinho de dar aquela banida na casa. Então, sempre buscar ter aquele momento de se reencontrar. Porque quando a gente se reencontra, a gente se encontra com a nossa divindade interior também. E a gente não é só o físico, né? Perfeito. E aí a gente falou Real. disso, né? E eu acho que a gente já abordou também o princípio número 5, que é a magia, né? Porque tudo que a gente tá falando é da prática mágica e tal. Então, assim, só para quem é muito iniciante mesmo, o que é magia, né? Eu marquei aqui um negócio que eu achei bem legal, que é uma fala do Aleister Crowley, como ele define a magia, né? Um dos maiores magos aí da atualidade, não que Aumentar ele as morreu, mas probabilidades. da vida, né? Da modernidade. Da modernidade, pronto. E aí ele fala assim, né, que a magia é a ciência e a arte de mudar a realidade de acordo com a sua vontade. Eu amo essa frase e eu acho que é isso, né? Então, assim, você é uma arte, mas é uma ciência, então existem algumas leis, e aí com o conhecimento dessas leis você pode passar a mudar a realidade de acordo com a sua vontade. Sempre com responsabilidade, com amor, mas também com vontade, né? Porque sem vontade não existe magia. Próximo tópico, então, reencarnação. Então, nós, bruxas wiccanianas, em específico a Wicca, acredita em reencarnação porque a nossa missão de vida é evolução. Então, a gente acredita que nessa vida a gente vai evoluir, na outra a gente vai evoluir mais um pouquinho. Às vezes a gente tá numa vida que a gente não evolui, e tá tudo bem também. A gente passa uma vida inteira sem evoluir nada. Poxa, complicado, mas acontece. Às vezes a lição que a gente precisa aprender é muito maior do que o tempo de uma vida. E aí a gente vai reencarnando, vai aprendendo, né, com as diversas vidas. A gente consegue saber sobre vidas passadas, mas é um processo difícil, né? Nem sempre você vai conseguir ter uma clareza, porque a gente esquece muita coisa. Mas uma coisa que eu acho legal é que normalmente quem acorda para a espiritualidade entende que somos todos um, que todos viemos da Deus e temos ali não só como verdade absoluta, mas quando a gente entende que a gente tem a faísca divina, da divindade dentro da gente, que eu acho que isso é o grande awakening, eu acho que isso é o grande acordar para a espiritualidade. Quando a gente entende isso em uma reencarnação, em teoria, nas próximas reencarnações você também vai acordar para a espiritualidade. E aí, em contrapartida, quem ainda não acordou para a espiritualidade dessa maneira, ainda vai acordar em alguma reencarnação e talvez virar um bruxo, talvez virar um espiritualista. Depende muito do caminho que a pessoa escolher. Mas a gente fala isso, mas não quer dizer que as bruxas, os espiritualistas, de uma forma geral, são mais evoluídos que as outras pessoas. Não é isso. Cada um está no seu caminho de evolução individual. Então, às vezes a pessoa que está num caminho evolutório, sei lá, ela evoluiu, ela passou por 4 reencarnações, sei lá, e eu passei por 20. Só que eu tô errando numas coisas que ela, tira de letra. Então, essa pessoa tem muito para me ensinar em algum aspecto e eu vou ter muito para ensinar para aquela pessoa também, porque os caminhos são diferentes. Então a gente não pode comparar o nosso capítulo 2 com o capítulo 30 de uma pessoa e vice-versa. É isso. Beleza. Então, reencarnação. Certeza. E aí, o último princípio, ela diz que o sexo é sagrado. E aí, quando a gente diz sexo sagrado, não quer dizer que, é sagrado, então não pode fazer. Não, é o contrário. Você pode fazer à vontade, desde que você entenda que é sagrado e você tenha o respeito naquilo também, né? E aí, uma coisa que eu queria falar, assim, ele é sagrado e você tem que fazer sim, porque é maravilhoso, é gostoso, você tem que fazer e você tem que adorar e você tem que sentir prazer nisso. Porém, você tem que entender também que quando você se relaciona com uma pessoa sexualmente, você recebe energia daquela pessoa. Porque o sexo é uma forma de transmissão de energia. E pela lei do contágio, que é uma lei hermética, uma lei da magia, você fica com a energia daquela pessoa em você. Ou seja, não tenha sexo com qualquer um. Ou, assim, por qualquer um, entenda. Não faça sexo com pessoas que você não quer
que a energia daquela pessoa fique em você. Total, porque tem gente que você vai trocar energia e vai te elevar, tem gente que te eleva e gente que te afunda. A gente fala para não levar o sexo na brincadeira, não é nem nessa questão do puritanismo, porque quando a gente fala que o sexo é sagrado, parece que inconscientemente, até pela egrégora que o planeta vive de cristianismo, é tipo, ai, porque é uma coisa que tem que ser santificada. Tipo, não. O sexo é, além de tudo, uma autodescoberta, pode despertar sim nossa Kundalini. Então, vamos explorar mesmo. Só que tem gente que eleva a gente vai trocar, e vai ter gente que a gente vai acabar de trocar fluido e vai se sentir até com aquela ressaca moral, mesmo que tu não tá fazendo nada de errado. Porque energias que afundam mesmo, né? Então, tipo, eu sei que às vezes vem os desejos da carne, seja lá o que for, mas é sobre isso mesmo que se fala. Cultiva, viva a vida, faça mesmo, se relacione mesmo, só que cuida de quem vai se relacionar, de quem vai trocar fluido com você, porque deixa marcas na gente e por um tempo até, né? Não só o risco físico, todo estrutural dentro da gente. Sim. Quando ela fala de sagrado, né, tipo, usando essa palavra sagrado, a gente tem que entender que também não é no sentido do sagrado cristão, né? É outro... quando ela fala sagrado, ela tá querendo dizer, tipo, uma coisa que te dá prazer, uma coisa que traz felicidade. Sagrado eu entendo nesse sentido, né? Sim, sexo é vida. E aí ela coloca uma frase muito legal de uma curandeira, que ela fala assim: você é sagrado, seu corpo é sagrado, sua vagina é sagrada, seu pênis é sagrado. Você não coloca nada que não seja sagrado em seu sagrado corpo. E você não coloca seu sagrado corpo em nada que não seja sagrado. Lindo, né? Nesse sentido, é demais. Achei demais essa frase. Total. Eu lembrei, inclusive, daquela carga da deusa, né? Que ela fala que, tipo, todas as formas de amor expressas em meu nome são minhas, alguma coisa do tipo. É lindo, né? Muito legal. Todos os atos de amor são atos da deusa. Sim. É muito lindo. Claro que às vezes, assim, a gente fala amor, né? Mas às vezes não é amor, às vezes é só vontade de dar mesmo. Mas assim, beleza, você pode estar com vontade de dar e dar. Mas só toma cuidado com as pessoas que você se envolve, né? E porque a energia daquela pessoa vai ficar com você. Então, assim, mesmo se você sabe que aquela pessoa é um embuste, saiba também banir as energias, já que você quer arcar com as consequências, né? Se você quer ficar com uma pessoa que você sabe que não é boa para você, saiba que também você vai ter que arcar com as consequências daquela energia, né? Então, nem tudo está perdido, caso você queira ficar com alguém que você sabe que a energia não é legal. Mas a ideia é sempre não, né? E Então, se for numa sexta-feira de desespero, assim, períodos de vacas magras, magríssimas, desesperamos, mas, tipo assim, dá aquela banida, toma um banhozinho depois, né? Porque, né, em dias de Covid ainda, que tá tudo assim tão retraído, tipo, cuida bem do físico e em dias de loucura, só protege, dobra na proteção, porque imagina, a pessoa já é louca. Sim. Quando acabar essa quarentena, a coisa vai ficar feia. Não. Aí, gente. O que eu achei legal nesse capítulo. Desculpa, pode falar, Du. Desculpa, eu tô atropelando, Imagina, perdão. manda bala. Pode falar. Eu acho que tem dois pontos assim que eu acho interessante de se comentar também, que é quando o verdadeiro amor também é verdadeira vontade, né? Tipo, verdadeiro desejo. E linkando nisso, existe uma questão assim que muita gente pega aquele o desejar da pirâmide, né? E trata isso como algo tipo, quero ter dinheiro? Quero. Mas é uma questão mais profunda, é tipo, desejar verdadeiramente. Então, quando você não tem um verdadeiro desejo por aquilo, quando você não está de corpo e alma presente naquilo ali, não é um verdadeiro desejo, uma verdadeira vontade, é só um momento. Por isso que na pirâmide da bruxa, ela só vai funcionar se você tiver autoconhecimento. Porque se você não sabe exatamente o que você quer, você não consegue querer direito. Tipo, você fala que você quer um carro, mas na verdade o que você quer é estabilidade, é status, sei lá, exemplo. Então, você não sabe direito o que você quer, então você não consegue querer direito, então seu feitiço não funciona, né? Fala, Seren.
Não, eu só ia comentar que uma coisa que eu grifei bem no finalzinho dessa parte que ela fala sobre o sexo, que eu achei, assim, interessante, é que ela fala que se você fica desconfortável com essa ideia de que o sexo é sagrado ou de todo o simbolismo sexual que tem na Wicca, é que provavelmente não é um caminho para você. E parece um pouco duro, né? Tipo, parece um pouco, assim, nossa, só por causa disso, então não é para mim. Mas ela coloca, né, que a Wicca nos desafia, né, e que não é para ser confortável. Então a gente precisa se desafiar a mudar, a entender e a perceber. Então eu achei bem legal esse jeito que ela coloca. Sim, eu adoro isso. A Wicca não é confortável. Eu adoro essa frase. Porque isso desmistifica tanta coisa. Bem lembrado, Seren. Eu adoro essa frase. Total. Porque, tipo, a partir daí que vem a liberdade, né? Vem a ascensão toda, as redescobertas. E aí depois ela fecha os 7 princípios e aí ela fala do conselho wiccano, que é faça o que quiseres sem a ninguém prejudicar. Então, isso é algo que foi estabelecido lá no comecinho da Wicca como o único dogma da Wicca. Faça o que quiseres sem a ninguém prejudicar. Que foi uma inspiração que Gardner tirou das práticas do Aleister Crowley, que era faça o que quiseres, pois tudo é da lei. Então ele adaptou isso ao faça o que quiseres sem ninguém prejudicar. Porque acredito que Gardner ele tinha realmente um receio muito grande de que as pessoas achassem que a bruxaria era do mal. E aí, por do mal, entendam algo com misticismos, né? E aí ele colocou... Um mal cristão, né? Um mal cristão. E aí ele colocou, tipo, faça o que quiseres sem ninguém prejudicar, pra realmente falar, olha, isso aqui é uma coisa diferente do que as bruxas que faziam maldição no passado faziam. Porque também existia bruxa que fazia maldição, gente. A gente não pode fechar o olho pra essa realidade. E existe ainda. Existe, claro. Com certeza. Então, é um dogma que a gente segue, a gente tenta seguir, mas é aquilo que a gente falou na parte 1. Então, se você não viu a parte 1, bota lá pra você ver também. E aí, depois disso, ela fala sobre a vontade, né? Só que eu acho que a gente falou também. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que a gente acaba entrando quando fala do querer, da vontade. Porque o que ela traz como querer e vontade é o que a gente falou no outro vídeo. De tipo assim, eu quero, mas tipo assim, eu não posso prejudicar, então eu não posso matar a aranha, né? Eu não posso prejudicar, então eu não posso fazer um feitiço para conseguir aquele trabalho, porque se eu conseguir, outra pessoa vai perder. E não é bem assim, né? Isso, então ela deixa claro que o foco é no querer, né? E não no fazer o mal, se prejudicar. Exatamente. E aí a gente falou também nesse canal já sobre a pirâmide das bruxas. Se você não sabe o que é, assiste lá, que é essa questão do saber, querer, ousar e calar. Tá lá também para vocês darem uma olhada. E aí ela fala da lei tríplice. Eu queria finalizar esse episódio falando sobre a diferença entre a lei tríplice e a lei do retorno, né? Porque existem muitas dúvidas em relação a isso. E aí eu queria que vocês falassem também a opinião de vocês. Eu acho que assim, para explicar para quem não conhece, a lei tríplice é uma lei que vai dizer, uma lei da Wicca, que vai dizer que tudo que você faz volta para você 3 vezes. Essa é uma lei da Wicca. Então, eu entendo que quando você entra na Wicca, você se submete a essa lei ao conhecê-la. Porque antes você não conhecia. Então, quando você conhece, você acaba se submetendo a ela. Se você sai da Wicca, você está invalidando a Wicca. E, portanto, você também está invalidando essa lei, porque ela faz parte da Wicca. É assim que eu entendo. Então, na minha visão, a lei tríplice, tudo que você faz volta para você 3 vezes, é uma lei da Wicca. E aí, em contrapartida, a lei do retorno é uma lei universal, uma lei uma lei hermética, né, universal, como se fosse uma lei da física, que diz que tudo que você faz tem um retorno. Bom ou ruim, depende. Porque vai depender da vibração e tal. Então, assim, às vezes o retorno ele não é imediato. Mas você vai ter um retorno daquilo, que é a mesma coisa de causa e efeito. Tudo que você faz, você colhe. Então, isso é uma lei universal.
E aí, queria ouvir de vocês se vocês acham que tem diferença, não tem diferença. Tem diferença. Curte mais. Eu acho assim que tem diferença. Quando você fala da lei de retorno, a minha visão pessoal é o seguinte: a lei de retorno é uma coisa da física mesmo. É uma coisa de não como uma punição, mas como um reequilíbrio da balança. Você jogou a balança para um lado, igual a gangorra, ela vai voltar para o outro, né? Agora, a lei tríplice seria, eu acredito que um dogma que vale mais é pro iniciado mesmo, né? Tipo, existe discordância sobre isso, porque tem gente que diz que já é uma lei universal por si mesma, mas também existe a linha de pensamento de que é uma questão do iniciado, né? E ela fala que vai reverberar em três vezes, mas eu também vejo isso como em três mundos, né? O microcosmo, o macrocosmo e o plano mental, não sei, alguma coisa do tipo, o plano mental, astral, não sei. E que isso volta, né? Ela até faz esse questionamento, assim, né? De tipo, tá, o que eu fizer vai voltar para mim 3 vezes, mas vai voltar para mim 3 vezes como? Em 3 parcelas? Vai voltar, vai acontecer 3 coisas, né? Tipo, ela coloca isso, essa questão assim, que não tem como você saber e que cada vez vai acontecer de uma maneira diferente. Então, tipo, que eu achei legal, porque dá a impressão que, tipo assim, então, se eu der a minha vaga, ela usa esse exemplo, se eu deixar um carro num trânsito e eu deixar o carro entrar na frente do meu carro, né, e pegar a minha vaga da frente, então 3 carros vão deixar eu entrar na frente. Não é assim que funciona, né? Não é assim. Você vai ter aquilo vai voltar para você, mas vai depender muito de cada um. Às vezes volta para você na intensidade 3 vezes, né? Tipo, é uma coisa que acontece, mas que vale por 3, né? E eu, por exemplo, eu não enxergo a lei tríplice de forma literal. A minha visão sobre isso, muitas vezes, está em volta de uma questão psicológica, tipo, do auto-julgamento. E eu acredito que tem a ver com, por exemplo, se eu faço uma maldição, o meu primeiro microcosmo vai estar afetado, porque o meu emocional vai ser alterado por aquilo. Eu tenho que causar um emocional em mim mesmo para eu conseguir gerar uma energia específica, nociva, e isso vai continuar no meu campo áurico por um tempo. Isso vai afetar. O mais afetado pela magia é o próprio mago que executa, né? Isso, exatamente. E assim, isso tá no microcosmo e vai, por efeito borboleta, ao macrocosmo, né? Só que eu vejo isso de uma forma um pouco flexível. Por quê? Porque eu creio que sim. Quando você faz uma maldição, alguma coisa do tipo, você, obviamente, sim, existe uma retaliação, existe uma questão ruim, assim. Eu acabei de usar uma palavra que eu não gosto de usar, né? Porque não representa o senso wicano, mas assim, quando faço alguma coisa, existe uma consequência, mas, por exemplo, eu tenho um caso aqui em específico, que eu nem vou expor demais esse caso, mas é mais ou menos o seguinte: tem uma pessoa que eu conheci, que sofreu abuso e tudo mais, que precisava quebrar esse ciclo obsessivo e tudo. Então, o meu pensamento no momento de virar e travar essa pessoa, amarrar essa pessoa para ela não chegar a conseguir continuar fazendo aquilo que ela está fazendo não que eu quero ferrar com a vida dela, mas que eu quero proteger uma amiga. Então, nesse caso, por exemplo, existe lei tríplice? Existe, obviamente. Vai agir do mesmo jeito. Só que eu acredito que como a questão energética ela começa na mente, né, e tudo, a minha mentalidade quando eu faço aquilo não eu quero acabar com a vida de não sei quem. A todo custo eu quero proteger não sei quem. Então, vai me afetar, obviamente, mas com qualquer tipo de questão espiritual, assim, que se desdobre por isso, até certo ponto eu não me sinto assim, eu não me julgo, não me esqueci como é que fala. Quando você fica desesperado por ter feito algo, quando você se arrepende, né? Eu não me arrependo, porque isso, exatamente.
Então eu acho que o fato de eu fazer esse algo e tudo com uma intenção que na minha visão é maior, até se existisse uma questão de justiça literal, eu ia virar e falar assim, olha, eu aceito as consequências disso, mas valeu a pena, porque eu, no meu direito aqui de livre-arbítrio, eu quis proteger uma amiga minha, isso é mais forte que qualquer coisa, entende? Sim, E é exatamente. polêmico. Tipo, nesse caso específico que aconteceu de verdade comigo, eu virei e falei o seguinte, eu chamei uma deusa que é muito ligada a isso, que é ligada à sexualidade, ao feminino e tudo mais, virei e falei assim, ó, Deus, eu peço a sua luz nessa situação aqui, peço que você puna e trava essa pessoa nesse contexto para que ela não consiga fazer esse mal, mas nem a essa pessoa, mas a ninguém. Aí eu descobri que depois ele ficou broxa, entendeu? É meio complicado. E eu não me arrependo, nem um pouquinho. Mas às vezes, Mereceu. o que acontece? O que ele fez também volta para ele. Então, você pode ter sido um mecanismo de equilíbrio universal. O fato de você ter feito aquilo Isso, exatamente. fez com que voltasse para ele o que precisava voltar. Não estou dizendo que foi o caso, mas pode ter sido, né? Porque ele atraiu para ele o ódio de outra pessoa. Então, voltou, né? Então, independente de você ter feito ou não, alguma outra coisa também teria acontecido com ele se você não tivesse feito nada. Porque ele também paga, todo mundo paga, né? Com certeza. É você também sendo um pouco, às vezes, a mão da justiça da deusa na Terra, né? Você Eu também... não gosto de pensar assim, tá? Eu não gosto de pensar assim, porque quando a gente pensa assim, eu entendo o que você tá falando. Mas quando a gente pensa assim, dá a entender que a deusa tem livre-arbítrio. E a deusa não tem. Porque é aquilo que eu falei, Entendo. são forças da natureza. Ou então dá para entender que nós somos os juízes, né? Exato. E a gente Eu penso Não, isso. Assim. exato. Porque acaba que quando a gente fala isso na nossa cabeça e na cabeça de pessoas que nos entendem, a gente consegue entender perfeitamente o que tá querendo falar, né? Tipo, é que a gente serve como mecanismo da balança, mas quem acaba de chegar... Isso, exatamente. E como quem acaba de chegar na religião e tudo, olha pra isso e entende isso de forma literal, né? Porque não é consciente, né? Às vezes a gente faz algo porque a gente tá levado por aquele sentimento, mas não Sim, é exatamente. consciente que a gente está sendo o fator de equilíbrio. A gente também, às vezes, é fator de caos e a gente não sabe que está sendo fator de caos. Então, né? Muito. Porque os deuses são caos, né? A energia dos deuses é de caos. E aí, a gente não pode falar que a deusa tem livre-arbítrio pra... fulaninho, né? Igual eu falei. Fulaninho pediu, eu vou fazer. Não, a deusa não trabalha dessa forma. Se você fizer uma oferenda para ela e trabalhar magicamente, aquilo vai se concretizar porque você trabalhou magicamente e porque você fez uma oferenda para a deusa e ela tá, entre aspas, muitas aspas, em dívida com você. Entendi. Com certeza. E eu acho que se os deuses fossem pura ordem, nem faria sentido chamar eles, porque eu vou chamar eles, investir energia para pedir que as coisas continuem exatamente como elas estão, não faz sentido, né? Se eles fossem pura ordem, a gente nem estaria mais aqui. Porque verdade. Eles iam olhar pra gente e falar assim, olha, isso aqui tá atrapalhando, deixa eu tirar. Verdade. E olha o que a gente fez com a Terra. Né? Sem condição. É isso aí. Perfeito. Seren, quer falar alguma coisa sobre a diferença da lei tríplice e da lei do retorno? Não, acho que a gente deu conta, né? A lei tríplice é específica para Wicca. Eu acho que talvez elas funcionem de maneira parecida, mas igual o Du falou, eu acho que não é a mesma coisa. Fechou então, gente? Capítulo 2? Fechou. Esse livro é tão gostosinho de ler, cara. Ele é bem leve. É super gostosinho. Gente, agradeço muito. Vocês são maravilhosos. E até a próxima. Blessed be. Blessed be. Blessed be.